Bem-vindos ao Longevidade Consciente. No episódio de hoje, principais barreiras para a adoção de um estilo de vida saudável. Iremos ter aqui um momento bastante agradável em que Gonçalo Santos, nutricionista de serviço, e Miguel Soares, fisiologista do exercício, assim como eu, iremos falar acerca deste tema, dos seus subtemas e vamos iniciar aqui uma discussão acerca de um tema que não foi fácil para nós preparar, eh, essencialmente até se calhar por algum desconhecimento que existe na profundidade do tema. Este é um tema bastante complexo e que envolve, obviamente, a colaboração entre diversos profissionais, profissionais da área de saúde, profissionais da área do exercício, e diria que poderíamos começar já pelo o Gonçalo Santos, um profissional de saúde, e saber qual é que é a visão que ele tem acerca da adoção de hábitos saudável, de vida saudável, particularmente também considerando que o Gonçalo está no primeiro ano de psicologia e se calhar é a pessoa ideal para começar esta conversa. O que é que tu achas, Gonçalo? O que é que tens a dizer sobre isto e porque é que achas que até mesmo para nós inicialmente houve aqui alguma resistência em relação a este tema? Sim, eu diria que não é fácil abordar este tema sem tocar em várias vertentes. Ou seja, sabemos que as barreiras podem ser inúmeras e sabemos também que a circunstância individual de cada pessoa é única e depende sempre de um contexto. Mas eu sugeria que para começarmos a abordar este tema, podemos dividir as barreiras em dois tipos. As barreiras internas, que estão mais relacionadas com a parte psicológica e cognitiva da pessoa, e também a questão da identidade e dos seus valores. E depois temos a barreiras mais externas, que têm mais a ver com o ambiente, com a pressão cultural, com as relações sociofamiliares e também o contexto socioeconómico da pessoa. E acho que se calhar, se começarmos desta forma, podemos ter uma conversa se calhar mais organizada. O que é que vos parece? Me parece muito bem. Gosto dessa estruturação. O que é que tu achas, Miguel? Acho que também. Eh, Até porque algumas coisas que eu tinha aqui pensado em dizer eh, não estavam assim muito organizadas também e assim se calhar faz mais sentido. E é curioso, Miguel, porque em off estávamos a falar e tu disseste, pelo que eu percebi, que uma das principais abordagens que querias trazer para a conversa é a questão de porque é que a pessoa deve mudar. Ou seja, o que é que leva a pessoa a mudar? Eu acho que é mesmo aí que devemos começar. Ou seja, para que haja uma mudança de comportamentos em saúde, para a adoção do estilo de vida mais saudável, a pessoa tem que ter bem claro porque é que quer mudar, certo? Queres falar um pouco sobre essa questão? Sim, portanto, a pessoa antes de tomar uma decisão, antes de querer mudar o que é que seja, tem que ter bem presente as razões que a levam a querer mudar, e perceber o quão importante isso é para ela. Isso acima de tudo. Uma pergunta que gostamos muitas vezes de colocar às pessoas é quão importante é para si, por exemplo, emagrecer, ou quão importante é para si atingir determinado objetivo. E depois também, consoante a resposta que a pessoa nos dá, geralmente quando colocamos a pergunta desta forma, vai quase obrigar a pessoa a dizer que é importante, porque acaba por levar para esse caminho. E a partir daí a pessoa questiona se realmente se é assim tão importante para mim, porque é que eu não o faço. E se calhar dessa forma dá ali uma pequena ajuda, não vai fazer milagres, mas dá ali uma pequena ajuda à pessoa conseguir adotar um comportamento que não está a ter. Porque de facto estas barreiras que as pessoas têm são barreiras que nós lidamos constantemente, especialmente com as pessoas que não estão ainda connosco. Uma vez que as pessoas estão connosco, é mais fácil também ajudá-las a irem ultrapassando estas barreiras, que se podem ir ao longo do tempo formando. Mas quando a pessoa ainda não está connosco, é muito mais desafiante conseguirmos ultrapassá-las, e daí também trazermos este tema para aqui.
para tentarmos explorar um bocadinho mais e colocar, meter as pessoas a pensar, vamos dizer assim. Miguel, muito interessante. Creio que aqui um dos meus fãs também quer falar. Lorde, pouco barulho. O Lorde também tinha uma opinião. Eu sou-vos muito franco. Este, para mim, é um tema muito sério, como outros temas ligados à área do exercício e que se relacionam com a área da mente e com a área psicológica e emocional, porque é bastante complexo e estamos a falar, quando falamos de psicologia, falamos de uma ciência social, ou seja, tem muitos aspectos que são qualitativos, por vezes é difícil conseguimos identificar claramente, neste caso em concreto, qual é que é, primeiro, a causa, agora sendo específico, da pessoa querer mudar, e é difícil encontrar essa causa, por um lado, mas por outro também é difícil compreender a complexidade daquele indivíduo, daquele ser. E por isso é que eu sempre achei esta área uma área muito complexa e sobre a qual é fundamental que haja primeiro, alguma humildade por parte do profissional, e neste caso, falando aqui a nível do exercício, que o Miguel já iniciou, eu acho que é preciso uma grande humildade da parte do profissional para. Peço desculpa. Tudo bem. É preciso uma grande humildade por parte do profissional para compreender o contexto e para também aceitar que não vai ter os elementos todos. Portanto, eu acho que nós, enquanto profissionais de exercício, se fizermos logo este exercício, que é um exercício de, ok, eu não sei tudo, deixa-me compreender bem quem é esta pessoa que está à minha frente, deixa-me perceber, por um lado, quais é que são os seus objetivos e, por outro, quais é que são as suas necessidades. Portanto, os objetivos, estamos a falar do próprio que irá explicitar perante nós, eu tenho este objetivo, em concreto. E nós, enquanto profissionais, iremos identificar necessidades, que é algo completamente diferente. Por vezes, existe uma ambiguidade entre aquilo que é o objetivo da pessoa e as suas necessidades, e, portanto, cabe ao profissional de exercício aproximar os dois, primeiro, e, por outro lado, também, mais profundamente, e agora até entroncando com aquilo que o Miguel disse, chegar aos objetivos da pessoa, ótimo. Porque é que é importante mudar? Vamos perceber então quem é esta pessoa, qual é o contexto, não é? Porque é que esta pessoa quer mudar? E agora, se calhar, falando também em relação às pessoas que nos ouvem e que algumas podem ser acompanhadas por nós, tanto no âmbito do exercício ou da nutrição, mas certamente outras são pessoas que se calhar nem sequer são acompanhadas. Eu acho que é muito importante cada uma destas pessoas colocar assim questão para si. Porque é que eu quero fazer isto? Verdadeiramente, não é? O que é que me motiva para procurar hábitos de vida mais saudável e qual é que é a ideia que tem de uma vida saudável? Porque eu acho que isto levanta logo aqui uma série de questões. Para algumas pessoas, um hábito de vida saudável pode ser ter aquele corpo que é um corpo estereotipizado e enquanto o corpo enquanto um ideal e que se calhar não se alinha com a promoção de saúde. Portanto, eu deixo já aqui algumas preocupações que, da minha parte, enquanto profissional, sempre tive alguma dificuldade ao longo dos anos em realmente conseguir consumar isto numa perspectiva teórica. Eu sempre gostei de compreender os fenómenos e, compreendendo o fenómeno, é sempre mais fácil depois procurar uma forma de intervir e que seja uma forma de intervir com critério. Nestas áreas, obviamente, existem teorias e existem formas de intervir estratégias. Contudo, eu sempre encontrei aqui alguma barreira, algo demasiado cinzento, e cinzento em termos da decisão, ou seja, acho que existe sempre a necessidade de nós adequarmos ao contexto, e o contexto, e gostei muito da estruturação que o Gonçalo propôs, entre ambiente interno e ambiente externo, pareceu muito interessante. É perceber o contexto, o ambiente, quem é a pessoa, se esta pessoa tem algum tipo de patologia ou não, porque uma pessoa com patologia há de logo ter outro tipo de crenças e há de ter outro tipo de desafios para ter um ambiente em que consiga promover uma forma de vida saudável.
E não me querendo alongar muito mais, gostava de vos ouvir em relação a isto e pronto, também perceber se consigo de alguma forma uh, apaziguar estas dúvidas que ao longo de anos e até mesmo na preparação para este episódio sempre tive e, em boa verdade, ainda conservo algumas delas. Boa. Sim, eu diria que a primeira questão já foi abordada por nós, principalmente pelo Miguel, que é porque é que nós queremos mudar, efetivamente. E como o Eduardo disse bem, para alguns será mais a questão de saúde, para outros será mais uma questão mais estética ou otimização da composição corporal. E é importante que nesses objetivos, que são bastante válidos, a pessoa também encontre motivação, não só para atingir esses objetivos, mas também nas ações que as vão levar a atingir esses mesmos objetivos. Porque há pessoas que podem se sentir muito motivadas a atingir o objetivo, mas depois não estão nada motivadas ou não estão motivadas o suficiente para fazerem o processo que é necessário para atingir esses mesmos objetivos. E para estarem dispostas a fazer o processo, a questão dos valores é importantíssima, porque senão, se estarem só a apontar para o objetivo final, vai sempre haver um desfazamento muito grande e parece que quase algo inatingível ou inalcançável. Portanto, a minha sugestão é, primeiro, a pessoa saber muito claramente porque é que quer mudar e agora, se calhar, podemos passar para a fase seguinte, que é como é que a pessoa muda na prática. E aí, pronto, pode ser sempre uma abordagem mais progressiva a partir do que a pessoa já faz, mas nesse sentido também gostava de vos ouvir falar sobre como é que incluímos novas práticas no dia-a-dia da pessoa. E eu, ao estar a propor isto, já estou a dizer que seria uma abordagem inclusiva, mas não necessariamente pode ser essa abordagem. Pode ser uma abordagem mais de ok, isto é as diretrizes de saúde dizem isto, eu quero que o fulano tal faça isto. Ou então, ok, vamos partir do que é que a pessoa já faz e consoante os seus objetivos, como é que podemos encontrar aqui um ponto de equilíbrio. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Não sei se o Miguel, não sei se queres falar. Apetece-me dizer tanta coisa, mas não quer passar por cima de ti, Miguel. Diz, Miguel. Eu antes ainda queria acrescentar uma coisa, já com base no que já foi dito, mas só para facilitar um pouco aqui digamos, o raciocínio que às vezes temos que ter, que no fundo a pessoa quando pretende iniciar um hábito, neste caso de treino, nutrição, há sempre dois porquês, vamos dizer assim, que temos que questionar a pessoa. Ela vai responder qual é o seu objetivo assim, principal. Por exemplo, porque é que quer ir a um nutricionista ou porque é que quer começar a fazer exercício? Vamos imaginar que a pessoa responde porque quer perder peso. Pronto. Mas temos que ir além disso, que já foi o que falámos aqui. Portanto, essa é a razão. Até pode ser a razão principal, mas até pode nem ser. O segundo porquê é saber porque é que essa pessoa tem esse objetivo. E às vezes vamos concluir que poderá haver um objetivo mais escondido que nem sequer é aquele verdadeiro objetivo. Às tantas vamos concluir, por exemplo, que a pessoa nos diz que quer perder peso porque alguém lhe disse que tinha que perder peso. Se calhar ela nem acha que tem que perder peso, por exemplo. Portanto, é importante ir mais além de nos ficarmos apenas por um objetivo às vezes mais superficial, porque na verdade poderá haver mais para além disso. E então é importante conhecermos bem a pessoa e o que é que ela pretende exatamente alcançar. Pronto, acho que isto era importante referir, porque não podemos deduzir que se a pessoa diz que quer perder peso, então é porque quer perder peso. Não, temos que tentar ir mais além, perceber as razões, porque é que é importante para a pessoa perder peso, o que é que ela gostaria de alcançar realmente. Isso para tentarmos ajudar a pessoa a quebrar as tais barreiras, quanto mais informação nós tivermos, melhor. E agora sim, acho que posso passar a palavra, Eduardo. Ok. Excelente, Miguel. Eu diria que, e pensando naquilo que até que já foi dito e aproveitando agora também estas tuas palavras,
eu diria que se foca muito numa questão que eu vejo que é relacional. E é relacional no sentido em que, neste caso, o profissional de exercício, falando especificamente, eh, recebe alguém que tem um objetivo, aparentemente, pelo menos apresenta-se naquele espaço com um determinado objetivo. Eu diria que, mesmo antes disso, é preciso estabelecer uma boa relação com a pessoa e perceber claramente quais é que são as suas crenças e claramente, quando tu colocas esses dois porquês, começas a aprofundar a relação que tens com a pessoa e começas a compreender um pouco melhor e diria-te até um pouco mais próximo daquilo que é a profundidade daquela pessoa, o que é que ela procura e porque é que ela procura isso. Portanto, eu acho que temos aqui vários fatores que se integram nesta relação e ouvindo claramente a pessoa, eu diria que, pelo menos numa fase inicial, conseguimos perceber os seus objetivos, podemos deduzir porque é que ela procura ter esses objetivos a nível do treino, mesmo colocando várias questões, mas iria mais longe. Eu diria que ao longo do tempo que vamos conhecendo a pessoa, e entenda-se, ao longo do tempo que vamos conhecendo do ponto de vista físico, de um ponto de vista psicológico, emocional, nós vamos sendo capazes, como o Miguel sabe bem, que está ligado ao exercício, vamos ajustando os exercícios e vamos ajustando a própria relação do treino, da intensidade do treino, de várias variáveis que impactam a relação psicológica e emocional com o treino a esta pessoa. Portanto, tudo isto é individualizado. E respondendo também agora ao Gonçalo, eu diria que se nós tivermos objetivos específicos desde o início, se estabelecermos prioridades a nível dos objetivos, ou seja, a pessoa tem esse objetivo para perder peso. Nós conseguimos perceber, através da relação que estabelecemos com a pessoa, que existe ali uma outra motivação oculta que ela até pode nem querer revelar. Não, acho, honestamente, até acho que numa fase inicial nem é assim tão relevante. Interessa sim chegar à pessoa, verdadeiramente procurar ajudar aquela pessoa, porque ela procurou um técnico da área do exercício para ajudar e temos que perceber todas as motivações. Por isso é que eu disse que eu acho este tema muito complexo. Portanto, eu diria que ter objetivos específicos, então com esta pessoa de acordo ou em harmonia com os seus objetivos e as necessidades que nós identificamos. Depois estes objetivos têm que ser claramente quantificáveis. Por exemplo, a pessoa quer perder peso, mas só faz exercício uma vez por semana e nos outros dias tem más práticas a nível daquilo que a poderia conduzir à perda de peso. Se calhar ter uma consulta com o nutricionista seria uma excelente opção. Tendo esta consulta, obviamente iria ter também microações por parte do nutricionista para seguir. Ou seja, ao fim e ao cabo é tentar criar um conjunto de hábitos que são enraizados gradualmente, de uma forma, eu diria, específica, individualizada para aquela pessoa e em harmonia com aquilo que é o objetivo final dela e nosso também, do profissional. Portanto, se nós conseguimos criar este tipo de âncora, eu acho que facilitamos o trabalho relacional com a pessoa, com o indivíduo, e ao longo deste processo iremos ser capazes de ajustar. Não sei se queres acrescentar algo mais. Tenho aqui mais alguns aspectos que eu acho que podem adicionar valor à conversa, mas também não quero estar a monopolizar. O que é que tu achas, Gonçalo? O que é que achas que poderia ser? Se faz Sim, sentido, não faz? O que é que se pode adicionar? Eu acho que falamos aqui de questões muito relevantes. Uma que tu falaste e bem, Eduardo, foi a questão de como é que a pessoa se vê. Eu acho que a questão de identidade é algo que é muito importante. Perceber de que forma é que a pessoa tem a relação, nomeadamente do exercício prévia, ou seja, se é uma pessoa que se calhar na escola nunca gostou de exercício físico, se calhar até tem alguma história, não digo traumática, mas incómoda relacionada com o exercício. Ou seja, acho que entender também a própria relação com o exercício é muito importante e também com a alimentação é exatamente igual. Perceber como é que a pessoa usa a alimentação no seu dia-a-dia, porque sabemos que
a alimentação é muito utilizada para digamos, atenuar alguma carência emocional ou mesmo lidar com certas emoções mais desconfortáveis, e acho que perceber isso é fundamental. E mesmo a própria crença de que existem certas habilidades que podem ser desenvolvidas pela pessoa. Existem pessoas que têm uma mentalidade mais flexível, digamos assim, e que acreditam plenamente que com trabalho e dedicação conseguem melhorar as suas habilidades, nomeadamente, por exemplo, as competências do treino, como o equilíbrio ou a força, etc. Enquanto que há outras pessoas que têm uma ideia mais fixa de si, ou seja, acreditam que, ok, eu tenho um conjunto de habilidades que, ok, pode melhorar um pouco, pode reduzir um pouco, mas vai ser sempre esta base que vai-me acompanhar e que me tem acompanhado desde o início. Portanto, acho que é muito relevante nós percebermos isso, como é que a pessoa se vê e essa noção de identidade. E sabemos que ao tentarmos implementar novos hábitos, a tendência é que essa visão da identidade da pessoa mude. E a pessoa tem que estar preparada para isso, e geralmente é isso que faz com que os hábitos persistam no tempo. É a pessoa sentir que, ok, se calhar eu já não estar a comer a fruta depois da refeição, já nem sinto que sou eu quase. Já é, por exemplo, se eu começar a comer, por exemplo, um croissant depois de cada refeição, eu já não é, ou seja, eu sei que sou eu, mas já não é aquela pessoa que eu quero ser, porque os hábitos que eu estou a tentar implementar na minha vida já não, ou melhor, já são antagónicos a essa ideia que eu tenho de mim. Portanto, acho que acaba por ser também relevante pensarmos dessa forma. E outra questão que eu também achei importante distinguir, que é os objetivos. Os objetivos podem ser objetivos de ação, que é, ok, vai começar a comer 3 peças de fruta por dia, ou objetivos de resultado. E nós agora nesta conversa recente temos estado a falar mais, se calhar, do ponto de vista de objetivos de resultado, tipo atingir uma perda de peso de 5 kg. Isso é um objetivo de resultado. E eu questiono-me, e também queria também saber como é que vocês encaram isso, mas eu diria que muitas vezes as pessoas estão muito direcionadas para objetivos de resultado, ok? Quando na verdade, se calhar, talvez, a meu ver, deviam estar mais focadas nos objetivos de ação propriamente ditas, ou seja, as tais microações que elas podem fazer para que consigam atingir os seus objetivos. Eu vejo isso como objetivo versus plano de ação. Vejo um objetivo final e vejo microações que são o plano de ação. Podes estabelecer objetivos intermédios e esses objetivos intermédios estás a decompor uma componente estática que é o objetivo final em objetivos, em pequenos passos para a pessoa chegar ao objetivo final, e já te vou dar um exemplo concreto, mas em cada fase eu acho que tens de ter planos de ação específicos. Repara bem, uma pessoa, agora não vamos perguntar porque é que esta pessoa quer passar de andar a 5 km/h para correr a 10 km/h. Nem sequer nos vamos preocupar agora com o processo fisiológico que teria que ser acompanhado para chegar a esse objetivo final. Eu diria então começar, por exemplo, a caminhar a 5.5 e aí irias desenvolver um plano de ação para ela alcançar esse objetivo. Se calhar de 5.5 até chegares, por exemplo, a 7 a correr efetivamente, já teria que ser um outro plano de ação, as tais microações que tu falas. Eu vejo assim, vejo dessa forma, ter objetivos intermédios, ter um plano de ação específico em cada momento, e que é difícil dizer o que é para cada pessoa, porque cada indivíduo é um indivíduo e lá está. Qual é o historial, o que é que o leva a ter aquele objetivo, porque é que ele tem mesmo aquele objetivo? Será por uma questão de autoestima? Será porque o próprio se gosta de desafiar? Será por outra razão qualquer? Gostei também de teres trazido. Bem, espero ter clarificado, Gonçalo. Se não, coloca mais alguma questão. Mas claro, até acho que é importante perceber em termos de nomenclatura, estarmos um pouco Pois. ligados, porque às vezes estamos a falar da mesma coisa, só com termos Exato. diferentes, e depois a comunicação perde-se, não é?
Exato, eu acho que foi isso. Desculpa, Miguel, não querendo passar por cima de ti, só referir este aspecto, que é um aspecto que também me diz muito, que é a questão da relação emocional com o exercício. Eu refiro isto muitas vezes porque já acompanhei muitos jovens e até pessoas adultas que noto que têm uma relação com o exercício que não é uma relação curiosamente saudável, porque no passado foram de alguma forma, a relação que tiveram no passado não foi saudável, digamos assim. Ou seja, o que é que aconteceu? No passado, a forma como elas se relacionaram com o exercício foi disfuncional e gerou um trauma, gerou uma falta de autoestima em relação às suas próprias competências. Portanto, a noção que têm daquilo que podem fazer ficou desvirtuada. Portanto, foi uma abordagem errada. Dou-vos logo um exemplo de algo que é muito comum quando alguém faz algo errado, agora faz 20 flexões, faz 20 Punição. flexões, ou seja, punição. E se forem a ver, ainda hoje mesmo, muitas pessoas que até têm alguma força e conseguem fazer este exercício, uh, têm ali uma relação que não é uma relação saudável. E é muito interessante desconstruirmos isto, porque o exercício, e eu até vou dizer de uma outra forma, o movimento tem muitos aspectos psicológicos e emocionais incorporados. Ou seja, se eu estiver deprimido, isso vai ficar incorporado no exercício. E não é só no movimento, estamos a falar de áreas cerebrais que vão ser impactadas. Se eu estiver com uma ansiedade demasiado presente, o que é que vai acontecer? O próprio exercício vai ser alterado. E esta relação, se desenvolvemos uma relação disfuncional com o exercício em certas fases da nossa vida, isso vai sempre ter uma repercussão. Portanto, o profissional do exercício tem que saber desconstruir esta relação, que por vezes não é adequada, e tem que guiar o aluno da melhor forma possível. Portanto, pegando agora aqui, uma vez mais, num exemplo claro. Ninguém conhece o jovem, por isso posso falar à vontade. É um jovem que, infelizmente, sofre bullying na escola e não tem, aparentemente, dizia-me ele e a mãe, grandes competências motoras. Era descoordenado, não tinha força, e é interessante ver que, quando iniciámos o nosso trabalho, eu fiquei algo surpreendido ao início, perante aquilo que tinha sido dito, porque realmente o jovem tinha força, tinha coordenação, tinha isto tudo. Então, o que é que estava a acontecer neste caso em concreto? Lá está. O ambiente exterior, e voltando agora àquilo que o Gonçalo disse há pouco, o que é externo e o que é interno, o ambiente exterior, claramente o ambiente condicionou a perspectiva que o jovem tinha de si e a relação que ele tinha com o exercício. Tanto mais que alguns exercícios que eu lhe propunha, ele não gostava de fazer. Portanto, vejam bem como aquela questão por onde começámos, porque é que este objetivo é importante, tem que ser mesmo desconstruído e de forma profunda. Eu ainda hoje estou a aprender coisas sobre este jovem e já trabalhamos há 6 meses. Portanto, mesmo para aquelas pessoas que por vezes pensam que não vão conseguir alcançar algum objetivo em relação ao exercício, é muito importante ter um acompanhamento de um profissional que as guie e que as ajude. E por vezes não é só o profissional do exercício. O profissional do exercício tem um conhecimento específico a nível do exercício, a nível dos tipos de exercício que pode aplicar, técnicas, etc. Mas existem outros aspectos que são do domínio de outros profissionais. E eu acho muito importante as pessoas acreditarem que podem alcançar os seus objetivos se forem realistas. Devem questionar-se seriamente porque é que querem alcançar aquele objetivo e se realmente for algo muito importante e válido para a pessoa, então claro que sim, há que desenvolver aqui, conforme o Gonçalo também sugeriu, objetivos, ações, microações, mas eu diria sempre em respeito pelo próprio, primeiro, e depois, obviamente, pelo contexto. E no contexto falo do ambiente, propriamente dito, e das suas características. Eu gosto muito de reforçar esta questão de objetivos e necessidades.
Objetivos é aquilo que a pessoa quer, necessidades é o que ela precisa. E por vezes a nossa estrutura, e agora falando de um ponto de vista prático, imagina, a nível osteoarticular, se eu tiver uma determinada característica a nível da anca, se calhar é capaz de ser não é boa ideia estar a pensar em fazer uma prova de 300 quilómetros em bicicleta. Se calhar tem que ter um outro tipo de objetivo, e o profissional do exercício também é importante para ajudar a estabelecer, eu diria, estes objetivos, ou pelo menos a consertar os objetivos, consertar no sentido de entendimento mútuo com a pessoa e guiá-la neste processo. Desculpem lá estar a falar um pouco mais em relação a estes temas, mas como eu considero isto tão complexo, é muito. Atenção, é complexo, mas ao mesmo tempo eu também considero que é muito relevante nós de alguma forma, eh, eu não gosto muito de dizer isto, mas colocarmos também alguma modéstia sobre o tema e naquilo que é o nosso papel, porque nós só conseguimos ajudar até um certo ponto. E acho que é importante também reconhecermos que não conseguimos ajudar em tudo. É importante uma equipa multidisciplinar e é importante esta relação com a pessoa, que é para se chegar realmente a um objetivo, seja um objetivo atingível, seja um objetivo que vá de encontro às crenças da pessoa. E atenção, crenças, se for a crença inicial que tenha que ser alterada de alguma forma, eu acho que esse é um processo complexo e deve ser feito ao longo do tempo. Mas não querendo alongar mais, passo-vos a palavra e gostava que daqui a pouco falássemos acerca deste aspecto, que é a crença primordial, a primeira crença que a pessoa tem e que a leva a procurar a ajuda de um técnico para alcançar um certo objetivo. Até que ponto é que esta crença também deve ser moldada por um outro conhecimento não enviesado, ou seja, o conhecimento de um profissional? Posso só tocar aqui nos pontos que falaste e que há pouco o Gonçalo também falou. Em relação ao exercício físico como castigo, antes de falares disso, estava-me já a lembrar desse aspecto, que é um erro tentar castigar alguém, por exemplo, agora fazer 50 flexões porque fez algo de errado. Isso acho que é das piores coisas que podemos fazer, porque a pessoa vai assimilar que o exercício físico é algo negativo. É aquilo que me estavas a fazer, concordo plenamente. E depois ainda outra questão, que é tentarmos passar à pessoa que é normal ter que haver algum desconforto com o exercício, porque quando fazemos exercício não estamos na nossa zona de conforto. E se estivermos, provavelmente está fácil demais. Está fácil demais ao ponto de não produzir praticamente efeitos no nosso corpo de mais significativos, como ganhos de força, resistência. E, portanto, tem que haver ali algum grau de dificuldade. E acho que é nosso papel passarmos isto às pessoas, porque também é esta informação, na minha opinião, que vai ajudar a contribuir para que, por exemplo, uma pessoa não olhe para um exercício em particular que lhe custe mais a fazer como algo negativo, como não querer ir para lá porque sabe que lhe vai custar. Porque não tentar mudar um pouco o chip e pensar assim, aquele exercício está-me a custar um pouco e ainda bem que me está a custar. Ainda bem que me está a custar, porque vai-me ajudar a ficar mais forte ou vai-me ajudar a ser mais saudável. Portanto, é uma forma diferente de olhar para as coisas, que eu tento incutir isso aos poucos nas pessoas, e é assim que eu vejo também as coisas. Ou seja, eu sei que me vai custar, mas sei que é importante, e não vou fugir só porque me vai tirar um pouco mais da minha zona de conforto. Isto era uma coisa que eu queria dizer. Sim, sim. E depois a outra, só para não me perder, naquilo que o Gonçalo estava a falar já há bocado, que o foco deve estar mais no processo e não no resultado. E isso é uma coisa que eu também concordo plenamente e acho que faz todo o sentido do ponto de vista motivacional, porque vamos assumir que o objetivo de facto é perder 10 quilos. Perder 10 quilos pode demorar o seu tempo. E eu acho que aqui temos que olhar como
lá está, celebrar as pequenas conquistas, definir pequenos objetivos dentro do tal processo. E a conclusão que temos que tirar é se estamos a chegar mais perto do nosso objetivo final ou não. Se estivermos a caminhar para lá, mesmo que demore algum tempo, já é razão, já é progresso. Portanto, já é razão de a pessoa estar satisfeita e não desmotivar. Porque se também estivermos demasiado focados no nosso objetivo final, vai criar alguma ansiedade em lá chegar, que também não é saudável, e como não vemos o resultado a acontecer se calhar tão rápido como gostaríamos, a probabilidade também de desistirmos é maior. Portanto, eu acho que isso é muito importante mesmo, o tentarmos focar sempre no processo, e tentar desfrutar digamos, da viagem até o nosso objetivo. E é assim um pouco assim como eu tento levar as coisas também na vida e não só no exercício. E pronto, eu queria tocar nestes pontos. E agora, para já, acho que é melhor dar a palavra agora para não me alongar muito. Se calhar ao Gonçalo, Miguel, vamos falar mais tempo. sim, mas eu vou. Também que tem Eu alguma preciso. coisa a dizer em relação ao Eu que o vou, Miguel eu vou falou. dizer muito rápido e passo já a, passar a Ok. palavra ao Gonçalo. A questão do desconforto, eu acho que é sempre importante deixar aqui em aberto se será bom ou mau. Porque quem é a pessoa, qual é o contexto, e é questionável até que ponto é que a pessoa precisa de sentir desconforto para ter benefícios e atenção. O que é o desconforto? Não é? Quem é esta pessoa? Ela está deprimida? Ela está bem? Ela está ansiosa? Tem stress? Ela está desconfortável com este exercício fisicamente ou está desconfortável psicologicamente? Está desconfortável de fazer naquele local? Ou seja, isto merece até. Este é um tema que me interessa bastante. Eu já ando para escrever um artigo acerca disto já há algum tempo, de ir lá. E mais aqui um aspecto que também tem a ver com isto, que é a questão dos sistemas de recompensa. Não é? É o sistema de recompensa do nosso cérebro. Porquê é que eu faço algo? Tem que haver uma recompensa. E se os sistemas de recompensa estiverem de alguma forma desalinhados, desajustados, e isto pode explicar de um ponto de vista neuroquímico, possivelmente vou ter desconforto. Se calhar vou ter dor. Ou seja, nós estamos a tocar aqui só na superfície. E concordo claramente com aquilo que o Miguel disse. E enquanto uma pessoa que já faz exercício há muito, muito tempo, agora nem sequer estou a falar como técnico, e que já passou também por fases em que tive de deixar de fazer, mesmo de deixar de fazer exercício por uma questão de saúde, consigo perceber a importância que tem o processo. O processo, e nós temos que gostar do processo, sem dúvida. Temos de alinhar os nossos valores e as nossas crenças fundamentais, por isso é que falei há pouco da crença primordial, com o processo, porque senão não vamos estar alinhados. E eu dou-vos só um exemplo muito claro. Eu já corri abaixo de 3 minutos o quilómetro. Isso foi antes de ter uma condicionante de saúde grave. De um momento para o outro, eu já tinha dificuldade em andar. Reparem bem como é que eu tive que alterar as minhas crenças. Portanto, de um dia para o outro, um dia fazia uma coisa, no outro dia já não conseguia fazer aquilo que eu era e com a qual eu me identificava. Portanto, isto não é assim tão simples, e não estou a dizer, Miguel, não entendas isto como uma crítica, porque eu concordo praticamente com Claro, tudo o que tu disseste. Praticamente com tudo o que tu disseste. Eu acho que é bom para as pessoas que nos estão a ouvir também perceberem que nós não temos de ter a mesma visão em tudo e que estamos até a falar aqui entre nós para as ajudar a elas, para elas também refletirem com as nossas palavras, e as nossas palavras não são a verdade última. Mas pronto, Gonçalo, passa a Posso ti, então. desculpa, mas eu tinha que fazer esta Força, força. ressalva. Antes Claro, depois claro que passava-me. sim. E em relação, pegando no que o Miguel falou e que tu comentaste sobre a questão do desconforto, eu aí entendo a perspectiva de ambos. Acho que o que o Miguel quis dizer não é tanto no sentido de que o treino tem que envolver alguma dor ou a pessoa vai, no dia a seguir, vai ficar com mazelas. Não, eu acho que o que ele quis dizer é vai haver momentos em que a pessoa não vai ter vontade nenhuma de treinar. Só que Ok. sabe que tem esse compromisso
E de certa forma acho que aí é que entra o desconforto, que é, ok, não me apetece nada treinar, não me apetece nada ter que abraçar ou aceitar as emoções desconfortáveis, que é ir em direção ao ginásio neste dia de chuva que não me apetece nada sair de casa. Eu acho que aí é que entra a questão da gestão e da abertura para sentir este desconforto em prol de algo significativo. Aqui, e a questão da aceitação no geral tem que estar sempre muito associada a compromisso de ações que para nós têm significado. Não é sofrimento por sofrimento, é abdicar de conforto momentâneo em prol de algo que para nós, a médio e longo prazo, queremos atingir, ou a própria ação é significativa, simplesmente hoje não me apetece, ou as minhas emoções não querem alinhar com aquilo que eu quero efetivamente fazer. E acho que era nesse sentido que o Miguel estava a tentar transmitir a mensagem, pelo menos da forma que eu interpretei. Em relação à questão das barreiras, nós falámos principalmente das barreiras internas, mas eu diria que talvez que as externas acaba também por serem muito relevantes, obviamente. E há uma questão que para mim é fundamental, que é a questão do nosso ambiente. Há pessoas que vêm à consulta e dizem-me: sabe, é que eu tenho falta de força de vontade. Eu digo: não, você não tem falta de força de vontade. Uhum. Você não tem um ambiente propício que fomenta ou promove as ações que são importantes que você faça. Ok? Porque lá está, às vezes a rotina da pessoa é complicado de gerir e implementar essas ações. E às vezes também as relações sociais e até familiares também não ajudam isso. Por exemplo, na família ninguém treina, ninguém quer comer comida saudável. A pessoa tenta fazer uma refeição mais saudável, os membros da família reclamam e não apoiam. Agora estás com essas coisas das dietas. Sofres do estigma. E não tem nada a ver com falta de força de vontade ou falta de disciplina. Às vezes é mesmo uma questão do ambiente à nossa volta. E depois também há outra questão que eu também acho que é relevante ainda nas barreiras externas, que é o que é que efetivamente os objetivos e valores pessoais que eu quero para mim, ou aquilo que é a pressão social externa me diz. Que tal como o Miguel referiu, há pessoas que querem perder peso, mas na verdade não querem. Ou seja, elas querem perder peso porque alguém lhes disse que deviam perder peso, mas não sabem, ou seja, efetivamente não sabem que é importante ou não. Se calhar naquele caso nem é relevante essa perda de peso, seria algo mais estético e superficial do que em termos de saúde, ter algum impacto de saúde. E isso está muito também associado à questão dos valores pessoais. E acho que ajudar a pessoa a descobrir os seus valores no domínio da saúde, acho que é importante não só para os psicólogos, mas qualquer profissional de saúde tem que ajudar a pessoa a perceber os seus valores de saúde, que já falámos noutros episódios, mas a questão do autocuidado, da moderação, do equilíbrio, e o que é que isso significa para si, ou seja, para cada pessoa. E depois também há outras barreiras que as pessoas costumam falar muito, que é falta de recursos, principalmente tempo ou dinheiro, nomeadamente porque acham que uma alimentação saudável é cara, que ir ao ginásio é caro, ou seja, se calhar não olham para um investimento de saúde ou um seguro de saúde, olham mais para um custo. E essa crença também é importante trabalhá-la, digamos assim. E depois temos a questão da falta de conhecimento, ou a falta de educação nutricional e de exercício físico. Sabemos que a nossa cultura não está nada virada para o exercício. E eu só descobri que havia mais modalidades esportivas, para além do futebol e da ginástica, quando tinha 10 anos. O que é incrível. Gonçalo, olha, ginástica, portanto, já te estou a imaginar de maio. Gonçalo, olha, diz, Miguel. Dentro da linha agora do raciocínio que o Gonçalo estava a ter, eu a refleti sobre o assunto de razões com que me paro mais, pelas quais as pessoas não treinam neste caso, e eu assim por alto encontrei assim três padrões, três situações diferentes, vamos dizer assim, que acho que já tocámos um pouco nelas também, mas acho que é interessante também partilhar este meu ponto de vista, esta minha reflexão também, digamos assim. E então uma das situações
que eu encontro é as pessoas não acreditarem que seja assim tão importante. Ou seja, mesmo que a informação exista, está cá a informação, nós sabemos que são factos, que está estudado, mas para uma pessoa se calhar não acredita que seja assim tão importante. Lá está, se calhar essa pessoa não conhece assim de perto alguém que treine e que sinta os benefícios e, portanto, fica mais difícil também acreditar que é assim tão importante. E alinhado também com esta situação, poderemos ter aquelas pessoas que, por exemplo, já têm uma certa idade, já desistiram um pouco de viver, digamos assim, então também não lhes puxa estar a mudar, mesmo que até reconheçam que seria bom para elas, mas já não têm aquela motivação de fazer algo diferente. E aqui o nosso papel, portanto, eu vou expor aqui 3 situações e também aquilo que poderíamos tentar fazer para ajudar. Nesta situação, eu diria claramente tentar dar informação à pessoa, dar consciência à pessoa, motivos válidos, importantes, pelas quais ela deveria ponderar fazer uma alteração nos seus hábitos de vida, neste caso de exercício físico e alimentação saudáveis. Seria a minha sugestão. Depois, uma outra situação, situações de obstáculos, barreiras que podemos nos deparar, seria aquela pessoa que saber que faz bem, ela até gostava de implementar uma rotina saudável, mas custa-lhe estar a sair da zona de conforto por uma questão de preguiça também, não saber como é que o há de fazer, não tem uma estratégia para o fazer. Aí nós podemos também tentar intervir e dando um plano a essa pessoa, por exemplo, começar uma vez por semana, a implementar um treino por semana, por exemplo, ou por exemplo no caso da alimentação, sem querer estar a entrar muito na parte da alimentação, mas por exemplo ali numa refeição retirar um alimento que não está ali a fazer falta e que está a ser mais prejudicial se calhar do que benéfico. Portanto, tentar fazer ali pequenas alterações para ajudar a pessoa a encontrar uma estratégia que lhe possa colocar num rumo saudável. E depois ainda uma outra situação que seria semelhante a esta, mas mais difícil a meu ver de contornar, que seria uma pessoa sabe que até seria importante para ela mudar certos hábitos, mas não quer abdicar de fazer X ou Y, mesmo que não seja na totalidade, mas não quer abdicar, por exemplo, de 1 hora de televisão, por exemplo, ou não quer abdicar de almoçar com os amigos 5 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, por exemplo. Nós damos a sugestão, se calhar, e se fizer só uma vez, em vez de 5 vezes, ele não, eu quero fazer as 5 vezes. Portanto, seria uma situação mais difícil, porque a pessoa, em princípio, já reconhece a importância, só que numa lógica de desfrutar da vida, vamos dizer assim, não está aberto a fazer essas mudanças. E portanto aqui acho que poderíamos fazer aquela questão colocar aquela pergunta à pessoa, que é quão importante é para si ter, por exemplo, começar a fazer exercício físico, e consoante a resposta que a pessoa nos dá, talvez tentar influenciá-la positivamente a mudar os seus comportamentos. E são estes 3 pontos que eu queria tocar ainda. Pronto. Okay. Miguel, eu pegaria exatamente nesta tua última frase. Influenciar positivamente a pessoa. E repara bem, este é um tema que fico sempre sensível a ele, porque nós assumimos, como somos da área do exercício e até mesmo pessoas da área da saúde, que os outros têm pelo menos uma parte do nosso conhecimento. Nem é toda, é só uma parte. E agora repara bem aquilo que eu te vou dizer, e tu sabes isto. Existe mais que evidência que o exercício é promotor de saúde e previne várias doenças crónicas, incluindo doenças cardiometabólicas, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, inclusive alguns tipos de cancro. Previne o sedentarismo,
tem um impacto que é um impacto sério, nefasto na saúde pública, o exercício e a atividade física, ou seja, o movimento, conseguem contrariar todas estas entidades e ainda assim, qual é a relevância que o exercício tem em termos objetivos nas sociedades? E nós podemos argumentar que tem um impacto positivo, mas depois vamos mais profundamente e percebemos que a educação física estará a sensibilizar as pessoas para aquilo que são os efeitos positivos, lá está, a influência positiva que o exercício e a atividade física pode ter na saúde delas ao longo da vida, ou seja, longevidade consciente. É aquilo que nós estamos aqui a fazer. É tentar passar conhecimento às pessoas acerca do exercício, acerca de outras práticas de saúde que podem, de facto, promover a longevidade saudável, como já falámos aqui, e eu volto a ser uma vez mais provocatório. Temos uma educação física que se calhar não cumpre esse papel. Temos a promoção de estereótipos ideais de beleza e até de saúde que nada tem a ver com a longevidade saudável ou a longevidade consciente. E eu acho que vou continuar a provocar-vos. Mesmo a nível de exercício, se formos aos locais onde se pratica exercício, que tipo de exercício é que é promovido? Vejam as aulas de grupo. Que tipo de exercício é promovido? E o Miguel, que compreende tão bem como eu o que é biomecânica, o que são adaptações cardiovasculares ao exercício, entre outras, percebe claramente que não existe um alinhamento, uma vez mais, entre aquilo que é um estilo de vida, a promoção de um estilo de vida consciente e saudável e a prática efetiva. Portanto, existe um caminho muito longo a ser percorrido e, felizmente, temos cada vez mais pessoas que têm conhecimento e que tentam passar esta informação. Agora, tendo aqui uma tónica também positiva no meio desta conversa, que é uma conversa séria, é uma conversa que procura sensibilizar. Eu diria que a maior parte das pessoas, se contactar com esta realidade, e eu acho que esse é o verdadeiro papel do profissional de exercício, é criar uma relação de confiança com o seu aluno e chegar a ele verdadeiramente para que seja o próprio. Às vezes, eu peguei na tua frase, mas eu não lido muito bem com a questão da influência. Quando eu ouço influência, fico logo de pé atrás. Eu acho que tem que ser o próprio a ter ferramentas, e eu sei que tu não quiseste dizer influência de uma perspectiva de vendedor de enciclopédias. Portanto, eu diria que tem que ser o próprio, através da nossa ajuda, a olhar para dentro e a perceber claramente quais é que são as suas crenças, porque é que ele tem aquelas crenças, o que é verdadeiramente importante para ele. E às vezes eu penso nisto, que é um fumador que tem muito prazer em fumar, ele adora fumar, mas ele também é inteligente. Ele percebe que ao fumar está a aumentar o risco de cancro no pulmão, mas continua a fumar. E há casos mais extremos, inclusive contactam com pessoas que estão em fases terminais, cancros terminais, e a pessoa continua a fumar. Não consigo explicar isto, é algo que ainda estou a procurar resposta, mas lá está. De que forma é que nós, enquanto profissionais, conseguimos sensibilizar as pessoas para a promoção de um estilo de vida saudável, a promoção de exercício e atividade física enquanto elementos promotores de saúde, e de que forma é que conseguimos que seja o próprio a fazer este caminho, que é um caminho interior, é um caminho de reflexão e de transformação para realmente conseguir alcançar um estilo de vida mais saudável. E deixa-me agora também dar aqui uma nota, para não parecer um falso moralista. Eu acho que todos nós temos muito a aprender, e até mesmo enquanto profissional de exercício, antes disso sou pessoa, e também tenho os meus desafios a nível de saúde, quer seja a nível de exercício, a nível alimentar, mesmo a nível de outras estratégias. Eu acho que é muito importante, lá está, nós percebermos que isto é um processo, é uma construção e é um caminho longo e nem tudo é óbvio. Não sei se algum de vocês quer acrescentar algo mais, já nos estamos a aproximar do final. Deixo agora ao vosso critério.
Eu só queria dizer mais uma coisa. Não sei se. Em princípio já devemos estar quase a acabar, portanto, Está acho já que posso, mesmo, já. acho que posso dizer agora. Ahm, eu acho que há aqui uma classe profissional que, que tem uma grande influência também ahm, em ajudar-nos a promover o exercício e a minimizar estes obstáculos das pessoas, estas barreiras, que são os médicos. Porque os médicos, se aconselharem a pessoa a seguirem um programa de exercício ou a irem num nutricionista, eh, numa lógica de focarem-se mais na prevenção, Exatamente. acho que é essencial e, já tive pessoas que começaram a treinar comigo precisamente porque houve um médico que, que indicou que seria importante começarem a fazer exercício. Porque as coisas são assim e a verdade é que a classe médica, quer queiramos, quer não, tem mais autoridade. Tem mais autoridade, pelo menos hoje em dia, ainda tem mais autoridade em as pessoas seguirem aquilo que lhes é recomendado. Portanto, se um médico recomendar algo ao seu paciente, em princípio o paciente vai olhar para aquilo, para a informação que recebe como algo importante, como algo que realmente deveria aplicar. Se formos nós a fazê-lo, acredito que também, mas em menor expressão. E, portanto, nós temos essa contribuição da parte médica e, portanto, também, quando mais, neste caso, o médico valorizar o exercício, uma boa alimentação, melhor. Portanto, se todos o fizessem, era o ideal. Porque, de facto, tem muita influência, a palavra que não gostaste de ouvir, Não, tem não, muita não influência gostei. na pessoa positiva. Eu acho que influência só é mau se for negativo. Se for influência positiva é bom. Vamos lá, então, e Influência... quem te influenciou a seres do Sporting? Já viste? Se influenciares positivamente alguém a ser do Benfica, é pá, depende da perspectiva. Depende da perspectiva. Mas neste caso, como a perspectiva é Sim, saúde, sim, sim. em Sim, princípio, acho que sim. estamos todos de acordo, digo eu, que a saúde é algo Mas, positivo. um dia, claro que E sim. portanto, acho que isso é importante e penso que cada vez aconteça mais, felizmente, mas os médicos terem também esta consciência cada vez mais que não basta a pessoa ir dar uma caminhada, há mais por trás, acho Miguel, cada vez, é, acho cada vez eu, mais sentido. di- eu voltaria àquilo que eu disse anteriormente. Que tipo de sociedade é que estamos a construir? Isto é uma questão de Exato. cultura. Isto é cultura. E é impossível tu reconheceres a importância que os hábitos de vida saudável têm na vida das pessoas. E agora, puxando aqui um pouco para a área do exercício e da atividade física, é inequívoca a evidência que existe. Repara, a nível da hipertensão, tu podes ter perfeitamente uma abordagem preventiva através de exercício e atividade física. Qual é a prática comum? Medicar. Portanto, é muito complicado. E repara, eu agora falo enquanto fisiologista do exercício, mas tu tens médicos que estudam na área do exercício. Ou seja, muita da evidência que surge porque tiveste médicos, investigadores, Uhum. e chegou-se àquela conclusão. Contudo, na prática, o que é que ocorre? Algo completamente diferente. Ou seja, nós já estamos a falar de outro tipo de conversa e sim, influência, e agora aí entra a palavra influência, porque temos que desconstruir de um ponto de vista social, cultural, porque é que as práticas, se calhar, não são aquelas que nós aqui estamos a falar a nível da área do exercício. E atenção, se calhar, até numa fase inicial, há 20, 30 anos, o médico até poderia saber que, olha, faça exercício que faz bem, só que se calhar ele pensava, para onde é que eu vou mandar esta pessoa? E se calhar pensava, olha, para um clube onde não tem, onde as pessoas não têm formação suficiente para acompanhar esta pessoa. E na realidade, tu sabes bem como eu, Miguel, que na prática esta conversa é uma conversa densa, não é simples. Na prática, quem é que está de facto a acompanhar as pessoas no terreno?
Ok? Tens evidência que o exercício faz bem. Mas que tipo de exercício? Um qualquer? Basta mexer? Basta agarrar em pesos? Existem critérios. E para haver critérios tem que haver conhecimento. Para haver conhecimento tem que se estudar. E não havendo uma harmonia nas práticas, é muito difícil tu teres uma classe médica, e eu aí também compreendo, por um lado critico, mas por outro também compreendo, é difícil teres uma classe médica a recomendar, olha, faça exercício com este tipo de profissional já, ou vá para aquele ginásio, a não ser que seja um estúdio como a iWell. Aí pode vir ter com o Miguel e com o Eduardo André. Pessoal, para fechar, eu queria também só dar duas mensagens finais, mesmo para acabarmos. A primeira que eu acho que é importante, pronto, acabando com uma tónica positiva, eu acho que nós, enquanto profissionais, devemos sensibilizar as pessoas, não usando o medo, mas usando o empoderamento pessoal. Ou seja, perceber e capacitar as pessoas a serem capazes de fazer as suas escolhas porque efetivamente querem e tem significado para elas, do que simplesmente dizer, olha, cuidado, se você fizer isto vai ter um cancro, sabe disso, não sabe? Ou seja, eu acho que sensibilizar pelo empoderamento pessoal é melhor do que sensibilizar pelo medo. A segunda mensagem que eu quero deixar é que acho que é importante realçar que devemos focar-nos em microações, ou mais em microações no processo, do que olhar demasiado para o objetivo final. E pronto, são essas duas mensagens que eu queria finalizar. Excelente, Gonçalo. Lá está este episódio. Este episódio continuaria, mas temos de prosseguir. Voltaremos certamente em próximos episódios a abordar alguns destes temas que se calhar merecem ser esmiuçados. Terminamos também com esta tónica positiva por parte do Gonçalo. Agradecemos a todos aqueles que nos estiveram a ver. Esperemos ter contribuído com perspectivas dispares de cada um, é verdade, em alguns temas, mas também com convergência em outros e, acima de tudo, a promover a reflexão de cada um daqueles que nos ouvem e a contribuir para a atitude crítica e a promoção de hábitos de vida saudável. Um abraço e até um próximo episódio.